Então agora, essa natureza espiritual, ela sim precisa ser alimentada, ela sim precisa ser cuidada, e ela não segue o curso deste mundo, ela não segue a nossa vida espiritual, ela não segue os padrões e a própria lei da natureza. Não, pelo contrário, a nossa vida espiritual é como um peixe nadando contra a maré. A nossa vida espiritual, ela nada contra a influência da natureza terrena. Um se opõe contra o outro. E para nós mantermos uma vida de espiritualidade, nós precisamos regar essa espiritualidade diariamente. Não é algo que nós podemos ter na nossa vida espiritual como algo secundário. Aquele que quer seguir a Deus tem que fazer o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia! Quem quer servir a Deus e manter uma vida espiritual avivada, uma vida espiritual nutrida, uma vida espiritual acesa, tem que buscar o reino de Deus em primazia. Porque senão a sua natureza terrena vai sucumbir à sua vida espiritual. Por isso há cristãos que não conseguem sucesso na sua vida espiritual, nem estabilidade, porque ele não nutre diariamente uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de comunhão com Deus. E a nossa vida de relacionamento com Deus não se restringe unicamente ao culto, ao momento que estamos na casa do Senhor, da igreja. Não, a nossa vida de relacionamento com Deus, ela deve ser diária e constante, renovando a nossa mente pela palavra, como a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você quer ter uma família equilibrada na palavra de Deus, você precisa tentar colocar dentro do seu lar esse princípio de nutrir a espiritualidade da família. Eu sei que é difícil um lar onde alguns não sirvam a Deus, você conseguir colocar o reino de Deus dentro do seu lar. Mas com a família em que todos confessam o nome de Jesus, nós devemos nos esforçar para que essa espiritualidade ela venha ser implantada dentro da nossa família e o reino de Deus comece a partir de dentro de casa. Veja que Paulo deixa claro que a inclinação da carne é natural, é morte, mas o Espírito é vida e paz. Então, eu preciso ter em minha vida algumas práticas e algumas disciplinas para nutrir uma vida de espiritualidade. Entre algumas que eu citarei, não dá para falar de todas, mas gostaria de mencionar algumas aqui, e você meditar comigo como isso é importante para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Perceba que nós vivemos num mundo de agitação, num mundo de correria. Os mais antigos aqui, lembra-se do tempo em que, para se lavar roupa, fazia uma trouxa, ia para a beira do rio, não era verdade? Com aquela pano na cabeça, aquele povo de saco de roupa na cabeça, e chegava lá, tinha que lavar, bater na pedra, depois colocar para estender, e às vezes só voltava à tarde com as roupas já enxutas. Não era assim que fazia com as famílias? Não é verdade? As irmãs para cozinhar, tinham que pegar lenha, fazer os gravetos, fazer a fogueira, botar a panela, né? E depois fazer ali, demorava a cozinhar. E parece
Por quê? Porque uma das disciplinas de prática para você nutrir a sua vida espiritual é necessário um momento de contemplação, um momento de meditação, um momento que você para Deus. Irmãos, como é difícil, eu falo a partir da minha experiência humana. Eu estava dizendo essa semana lá em casa que aquele versículo que se cumpriu na minha vida, que a quem é dado, seria mais dado, a quem tem, seria dado, mais ainda. E eu percebo que, diante de tantas atribuições que eu estou tendo e que eu estou fazendo ao mesmo tempo, tem hora que eu digo, meu Deus, que coisa, não me sobra tempo para nada, mas eu tenho que administrar meu tempo. E eu não posso deixar de dar tempo para Deus, sob o pretexto, desculpa de não ter tempo. Mas se Deus é prioridade na minha vida, nem que seja de madrugada, eu tenho que tirar um tempo para o meu Deus. Eu tenho que tirar tempo para Deus. E aí, eu, fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, dois trabalhos, estudar para duas provas, uma pós-graduação, ensinando, lecionando 140 aulas por mês, hora-aula por mês, tendo uma igreja para administrar, tendo a família também para cuidar, tendo famílias para visitar. E eu disse, aonde é que eu tenho que arrumar tempo? Sabe o que Deus disse ao meu coração? Se você me buscar em primeiro lugar, eu vou resolver tudo que você precisa para a sua vida. O problema é que eu quero resolver, eu quero estar no controle. Mas quando Deus está no controle, tudo dá certo para a glória do nome dele. Eu tenho algumas experiências para contar sobre isso. Como Deus trabalha com a nossa vida, coisas que Deus trabalha nos mínimos detalhes. Assim que eu comecei essa nova etapa aí de lecionar, me confundiu muito. Eu disse, meu Deus, você conseguir dar conta do recado, dar conta das coisas. E aí mudou bastante a minha rotina. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a me sentir, eu senti que como eu me aplico aos estudos, a minha professora me disse, às vezes eu passo o dia todo estudando, eu tenho que estudar, porque eu tenho que passar na nota, né? Eu tenho que ter nota, passar, aí eu vou pagar uma faculdade para ser reprovado, eu preciso passar. E eu tenho que estudar, principalmente as duas áreas do estudo, né? Na área da educação física e na área da teologia. Então, são duas áreas que eu trabalho. E aí, eu fui fazer uma prova de Deus, fiz, eu estou mal nessa prova, não sei como é que vai ser. E aí, eu fui fazer a prova tinha 10 questões. 10 questões da prova, né? Eu disse, meu Deus. E aquela prova, ela valia 4 pontos, né? Porque tem uma forma de trabalho, e aquela prova valia 4 pontos. E eu não tinha tentado para os detalhes de quanto eu já tinha somado no trabalho, porque ainda não tinha tido sido lançado as notas. E eu fui fazer a prova. E aí, quando foi esses dias que saiu as notas, eu fui olhar, das 10 questões, sabe quantas eu acertei? Uma. Acertei de 10 questões, acertei uma. Meu Deus, pela primeira vez eu vou ser reprovado, vou ter que ir para a recuperação, meu Senhor. Eu disse, Jesus, que coisa, né? Mas aí eu descansei em Deus. Quando saí nas outras notas, eu fiz 5,60. O mais 40 foi uma única questão, 6, outra 6, passei na vida. Eu disse, eita glória a Deus, Senhor, eu agora vou ter que melhorar isso aqui, porque não posso ficar assim com as minhas notas, sempre estaria acima de 8,5, 9, 10, eu não posso fazer. Mas aí foi no início, nesse momento que eu estava começando esse momento de lecionar, então eu fiquei louco, né? Não tinha planejamento de aula, não tinha nada, eu tive que fazer tudo e aí acabei não podendo me dedicar aos estudos. Então, irmãos, e aí eu tenho aprendido que, mas tem uma coisa, irmãos, que eu não deixei de fazer, foi de buscar o Senhor.
curso, eu vou cancelar, ou senão eu vou pedir para sair, eu vou agradecer, eu vou fazer essa coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E Deus coloca tudo no lugar, vai colocando tudo no lugar. Porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, aleluia, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando você está bem espiritualmente, irmão, as outras coisas começam a fluir na sua vida. Eu não me sinto, se eu deixar de buscar o Senhor, seja por qualquer razão, eu já começo, até o meu corpo muda, né? O me sentir bem, só o Evangelho me faz me sentir pleno, só a presença de Deus me faz me sentir completo, só a presença de Deus me faz me sentir que, mesmo não tendo controle da situação, eu sei que no final vai dar certo, porque aquele que trabalha em favor daquele que ele espera, ele está trabalhando na minha vida. E ele vai estar trabalhando na sua. Então, tire tempo para Deus. Pare no meio da agitação do dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel, ele era ministro, primeiro-ministro da Babilônia, de um grande império. Mas Daniel, ele tinha tempo para orar. Tem um momento que agora Daniel precisa ter muitas coisas para despachar, o primeiro-ministro, para atender toda uma gama de pessoas, mas ele tinha o seu momento, e essa disciplina de manter uma vida de contemplação, seja através da leitura da palavra, seja através do momento que você orar, ou simplesmente você ficar a sós com Deus. A sós com Deus. Você bota um louvor, muitas vezes dobra o joelho ali, nem ora, fica só ali, adorando a Deus. E esses momentos que você passa ali, você começa, eu não sei se isso acontece com os irmãos, eu estou falando da minha experiência, é que quando muitas vezes eu paro só para parar, para poder ficar eu e Jesus só, como Jesus disse, fecha a tua porta, entra no teu quarto, só ficar eu e Deus. Quantas boas ideias nos surgem, quantas respostas não chegam através desse momento de intimidade com o Pai. Amém? Vai freando, você vai paralisando um pouco a agitação dos pensamentos que são tão ferozes, e você começa a ouvir Deus falando. Faça assim. Faça dessa forma. E aí, antigamente você tinha uma planeta de casamento, quando esqueceu, eu vou organizar aqui no celular as ideias. E eu anoto, sim, Senhor, colocando ali e anoto, porque eu sei que nesse momento de contemplação, que eu estou ali com Deus, é o momento de ouvir a voz de Deus. E Deus fala ao nosso coração, Deus fala ao nosso entendimento. Agora, na agitação do dia, é difícil você ouvir a voz de Deus. É mais fácil você ouvir só os ruídos, os barulhos e as agitações. Mas se você parar para ouvir a voz de Deus, tirar um momento para ficar você e Deus, você vai ver que a sua carne, ela vai ser vencida pelo Espírito de Deus que está na sua vida. Então a contemplação, da oração, da meditação da palavra, de estar a sós com Deus, é o momento que você nutre a sua vida espiritual. E aqui vai o meu conselho de pastor, que alguém que tem responsabilidade sobre sua vida. Não negocie esses seus horários com Deus. Não negocie. Tenha uma disciplina, marque um horário. Você vê que Deus tem um horário marcado guardando todo dia? Todo dia de 6 horas de encontro, eu chegava lá. Por isso que é a viração do dia. Às 6 horas da tarde, Deus dizia para nós: não, nós temos encontro, viu? Você já percebeu que